Nepal, olha só, finalmente um vídeo pra explicar o que tá acontecendo com você. Só um momentinho. Ok. Que tá rolando? Nada demais, apenas realizei minha nova eleição através do Discord. É o quê? Vocês estão preparados? Eu preciso repetir. Vocês estão preparados? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo que vai explicar todo o fuzuê que aconteceu no Nepal. Eu sei que já faz um tempo que isso aconteceu, faz um mês agora. Mas é aquela coisa, assunto muito quente, a gente acaba se queimando e, gente, pelo amor de Deus, teve muita coisa que eu tive que pesquisar pra poder falar do Nepal e eu dou graças a Deus por eu não ter feito isso antes. Vocês provavelmente já sabem de toda a maracutaia que aconteceu. O primeiro-ministro bloqueou um monte de rede social, teve casa de ministro pegando fogo, teve mulher do ministro meio morta, teve manifestante, teve policial sendo morto, a desgraça completa. Tudo isso marcado pelo estopim, tá? Pelo estopim das redes sociais terem sido bloqueadas, mas que não foi o principal motivo. O país já vinha sofrendo uma corrupção crônica por muito tempo. E tudo isso chegando antes do Partido Comunista, tá? O que você provavelmente não sabe é todo o contexto histórico que virou essa bola de neve pra chegar no que a gente tá vendo hoje. E ó, aqui eu já vou adiantando vocês, tá? Se vocês acham que a gente vai falar do Partido Comunista do Nepal, que atuou como pivô na maior traição do movimento comunista até então, você vê ao lugar certo. Depois desse vídeo, vão lá ver o vídeo do João Carvalho, que tá extremamente detalhado, tintim por tintim de todo o contexto histórico. E eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram ver depois, beleza? Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o máximo pra resumir a brincadeira toda, então bora nessa! Fico muito feliz que esteja aprendendo a história de Nepal, Brasil. Eu acho que eu perdi metade dos meus neurônios lendo tudo isso. Quantos partidos comunistas você teve mesmo? É mais fácil dizer quantos nós não tivemos. Vamos começar do começo. O povo que hoje habita o Nepal tem presença desde a pré-história, desde 9000 e lá vai pedrada antes de Cristo. Claro que aqui a gente vai pegar um contextozinho um pouco mais próximo, né? Pelo amor de Deus. O que é importante que vocês saibam é: o Nepal sempre foi uma monarquia que passou por algumas dinastias na sua história, e as que nós vamos falar aqui vai ser a dinastia Han, que vai durar até 1951, e o retorno da dinastia Shah, que vai durar até o fim da monarquia no país. E pra gente começar a nossa história, a gente já pula direto pra 1949. O que tava rolando nesse momento? O calvo mais famoso de todo o continente asiático, Mao Zedong, tava botando pra quebrar numa revolução comunista que tava acontecendo na China. E por que é importante falar disso? Enquanto outros partidos comunistas ao redor do mundo estavam se inspirando mais na Revolução Soviética, o Nepal vai se inspirar na Revolução Chinesa. E esse tipo de informação vai ser muito importante pra gente contextualizar o que vai acontecer no Nepal daqui pra frente. E aí que entra o nosso primeiro personagem, que é o Pushpalal Shrestha. O Pushpalal, ele era do Partido do Congresso, que era um partido mais de boa ali, com a monarquia, que convivia de boaça, sem problema nenhum. Só que o Pushpalal, ele já tava de saco cheio de monarquia. Pô, os caras aqui do lado, né, a China, fazendo uma revolução e a gente preso num sistema feudal ainda, cara. Que é isso? E aí o que ele vai fazer? Fundar o Partido Comunista do Nepal. E onde ele vai fazer isso? Em Calcutá, na Índia. Tá, mas por que ele forma o Partido Comunista do Nepal em outro país, na Índia? Porque se ele tivesse feito isso no Nepal, ele teria virado estampa de camiseta. Esse Pushpalal vai ser a primeira pessoa a traduzir o Manifesto Comunista para o Nepali, vai virar o líder do partido, e a partir daí começa todo o caos. A dinastia Han ficou sabendo das tramóias do Pushpalal e começou a ficar indignada, tipo, peraí, esse ex-membro do Partido do Congresso que pertencia ao nosso sistema resolveu fazer um Partido Comunista do Nepal na Índia? Os Hanas então correm para fazer um acordo de conciliação com a Índia para poder conseguir se manter no poder, cortar as asinhas dos comunistas, e a partir daí o partido é considerado ilegal. Mas é aí que vem a parte mais interessante disso aí. Em 1953 vai acontecer uma eleição no Nepal, e o Partido Comunista vai sair bem pra caramba nessa eleição. Tá, mas peraí, como isso aconteceu? Como é que um partido que tá na ilegalidade consegue ganhar votos? Porque naquela época as votações não eram feitas por escrito, não tinha uma urna eletrônica, obviamente. As votações eram feitas a partir do voto oral. A pessoa chegava lá pra votar e falava: eu quero votar no Partido Comunista. E acabou. A ideia central desses comunistas, que acabou tendo a atenção de
muita gente, era a revolução para uma nova democracia. Traduzindo, uma revolução a partir de uma luta armada. Ok, Partido Comunista criado, monarquia no poder. Tá bem de boa até agora, viu? Achei bem tranquilo, na verdade. Que bom, pois agora chegou a hora! Ah, não. Ah, sim! Por favor, chegou a hora das divisões! Ai, seria muito fácil se a gente fosse falar de um único partido comunista, mas não. Os caras gostam mesmo de fazer um racha. E só um adendo aqui, tá? Vocês vão ouvir agora muita sigla diferente, muito partido diferente aparecendo. Vocês não precisam saber, não precisa decorar todas as divisões. O importante é vocês entenderem que elas aconteciam o tempo todo. Então bora. Quando acontece o segundo congresso, os comunistas se dividem em duas lideranças. A do Hayamaji, que presidiu o congresso, e a do Pushpalal, que era o fundador do partido. Qual que é a briga? O Hayamaji dizia, não, veja bem, olha só, dá pra ter um rei sem problema nenhum, desde que seja uma monarquia constitucional. A gente vai chegar no socialismo aí na base da paz, sem problema nenhum, conquistando cadeirinhas no parlamento de pouco a pouco. O Pushpalal, de outro lado, retrucava. Que porcaria de rei o quê? Nós queremos uma república e fazer uma assembleia constituinte para reescrever a Constituição do zero. Apesar das discordâncias, esses dois concordavam em uma coisa só: reformismo. Ou seja, nada de luta armada, nada de revolta dos trabalhadores, nada de mudança radical. Que isso? A ideia era basicamente a seguinte: vamos mudar a nossa política e a nossa economia na base das reformas. Uma reforminha aqui, uma reforminha ali, tá tudo certo. E deu certo? Com certeza não. A gente falou como que na primeira eleição eles foram super bem, só que nessa eleição de 59 o resultado foi uma merda. Porque enquanto ele estava nessa de porque não sei o que, que a república, que monarquia, que não sei o que lá, quem tava botando a mão na massa de verdade, quem tava tomando chumbo nas costas era a galera do campo. Tamo falando de um país feudal que papo de 80 para 90% da população era tudo camponesa. No momento que eles abandonam a revolta do campesinato, o campesinato também abandona eles. Nossa, mas que surpresa! E agora, olha a desgraça que acontece quando um movimento desse perde força. Em 1960, o rei Mahendra Shah, tá? Não estamos mais na dinastia Han, agora é a dinastia Shah. O Mahendra, espertão do jeito que ele era, observando a fraqueza dos comunistas, aproveita o momento para dar um golpe de estado e instaurar uma monarquia absolutista, também conhecida como Sistema Panchayat. Todos os partidos são banidos, os opositores são todos presos e exilados, e as minorias étnicas agora vão ser tratadas na base da chibata. E essa vai ser a realidade do Nepal por 30 anos. Rapaz, essa divisão aí foi mortal pros caras mesmo, hein? A desunião é a força do inimigo. Ok, mas até que essa divisão aí não foi nada demais, né? Deu pra entender. Mas ainda nem começamos. Não me diz que é hora de mais divisões. Ai, vamos lá. Seguinte, toda a treta do Nepal de ficar dividindo o partido vai ganhar um novo capítulo por conta de uma briga lá de fora. A ruptura sino-soviética. O que aconteceu? Depois da morte do Stalin, a União Soviética, com o golpe do Khrushchev, vai começar a passar por um processo de revisionismo. Basicamente, ela começou a ir pro lado contrário da Revolução Soviética. A China do Mao Zedong não vai curtir isso, né? Vai ter todo um bafafá e no final eles vão se romper. E no Nepal, o bagulho também se divide. De um lado, o Hayamaji fechado com os soviéticos revisionistas e do outro lado, o Pushpalal fechado com a Revolução Chinesa. Pera lá, o Pushpalal não tava nessa onda de reformismo? Ele não tinha abandonado essa ideia de revolução com luta armada? Sim, só que agora ele mudou de ideia. De novo. A revolução só será feita organizando todo o campesinato pra porradaria que logo vai acontecer. Isso, claro, com mais divisões no caminho. O que vai acontecer? O Pushpalal, ele vai se inspirar numa outra revolta que tá acontecendo na Índia, que é a revolta de Naxalbari.
Ele vai olhar pra isso e pensar, pô, vou lançar uma revolta aqui também, que vai ser a revolta de Japa. Só que na revolta não dá certo, o rei vai lá e reprime toda a revolta, dá todo o fuzuê, nada acontece. Só que nesse rolo todo, em 1978, é fundado o Partido Comunista do Nepal Marxista-Leninista, que no começo nasce como um partido super radical, com guerra armada e tudo mais, só que depois amolece e vira outro partido, que é o Partido Comunista do Nepal Unificado Marxista-Leninista. Mas calma que piora. Antes disso, já tinham fundado um outro Partido Comunista do Nepal, Quarta Convenção. O que aconteceu com as outras convenções? Não sei. Tu tá achando que acabou? Achou errado. Depois da morte do Mao Zedong, o fim da Revolução Cultural e o início das políticas de abertura vão fazer surgir mais 2 partidos comunistas no Nepal. E aqui é pra confundir mesmo, tá bom? Aqui é pra confundir de verdade. O PCN Masao, que vai ser contra as políticas de abertura e que vai ser mais do lado Mao Zedong, raizão das ideias. E o PCN Machao, que vai ser a favor das políticas de abertura e que vai ser o clube do Deng Xiaoping, basicamente. Uma letra e já fizeram um partido novo. Você é professor que tá vendo esse vídeo aqui, você odeia os seus alunos? Então pode botar eles pra fazer uma prova sobre todas as ramificações dos partidos do Nepal. Tu pode ter certeza que você vai ser acusado de tortura. Ok, tá bom, história bacana, já deu pra entender porque que o Nepal tá assim. Ah, não dá pra entender não, agora vai chegar grande figura importante. Ai, ok, mas já tá acabando, né? Sim, estamos perto de acabar a primeira parte. Vocês estão vivos ainda? Pode pausar o vídeo, vai tomar uma água, repensar suas escolhas de vida. Eu tô repensando as minhas aqui. Partilhas com o gozão. Ok, bora nessa? Então, lembra do PCN Machao? Em 86, eles vão eleger o secretário-geral do partido, que é um cara muito importante, esse aí tem que lembrar, que é o Pushpa Kamal Dahal, mais conhecido popularmente como Prachanda. Lembra desse cara porque ele vai voltar, esse daí é importante mesmo. Corta pra 1990 e o Nepal tava passando por uma crise econômica desgraçada, o país tava no fundo do poço. Mas também, né, o país ainda era feudal e o capitalismo tava chegando ainda ali com força. É basicamente uma mão suja a outra. O povo se revolta, acontece todo um movimento chamado Jana Andolan, e que vai forçar o rei Birendra Shah, tá, o filho do Mahendra Shah, o golpista, a largar a monarquia absolutista. Com isso, para que as cabeças não rolassem, infelizmente, a monarquia voltou a ser constitucional e os partidos voltaram à legalidade. E o que acontece? Todos aqueles partidos que foram rachados, né, o Masao, o Machao, a Quarta Convenção, o Partido Comunista do Paysandu em cooperação com o Botafogo, sei lá, qualquer coisa. As bilhões de ramificações que aconteceram. Todos eles se juntaram pra formar, adivinha só? Não. Um novo Partido Comunista! E o nome da vez, Partido Comunista do Nepal Centro Unido. Agora é União. Não vai ser não. E o secretário-geral desse partido vai ser quem? O Prachanda. Eu falei que ele ia voltar, mas segura porque ele vai voltar ainda mais pra frente. E a galera jurou que dessa vez não ia ter nada de reformismo. Agora o negócio vai ser luta armada, vai ser revolução mesmo. Vai ser tudo na base da guerra popular prolongada, tal como fez o Mao Zedong na China. E aí veio a última cisão, graças a Deus! Em 1995, o partido vai mudar de nome para Partido Comunista do Nepal Maoísta. O bagulho é faca na caveira, é tiro de escopeta, é luta armada e ponto final. E em 1996 vai se iniciar a Guerra Popular. É agora que o bicho vai pegar. Ah, mas que nostalgia! Nostalgia? Claro, essa guerra popular não era qualquer coisa. Era estilo de guerra prolongada, assim como fez Mao Zedong. Como eu disse, fomos muito inspirados na Revolução Chinesa. E tiveram muitas transformações durante a guerra, assim como foi na minha revolução. A Guerra Popular prolongada foi extremamente efetivo para que se triunfasse a Revolução Chinesa. Basicamente, o Exército de Libertação Popular focava muito mais nas áreas remotas e esquecidas pelo governo da época do que partir para um confronto direto logo de cara. E as áreas ocupadas pelos comunistas passavam por
inúmeras transformações radicais, desde a alfabetização dos camponeses até a reforma agrária. A população dessas áreas iam se tornando cada vez mais leais ao exército popular e muitos também entravam na luta armada. E eles iam fazendo isso até conquistar toda a China. Por isso que se chama Guerra Popular Prolongada. Demorou mais de 20 anos para eles conseguirem libertar terra por terra. Exato, e o mesmo vai acontecer no Nepal. Ai, é tão bom poder inspirar outros países. Desde a Guerra Popular do Nepal, muitas transformações de fato aconteceram. Primeiro que o Nepal seguia um sistema de castas, que era uma hierarquia religiosa que deixava a maior parte da população jogada às traças, na fossa. A propriedade rural também era baseada na servidão. Você nascia já endividado com seu dono de terras e tinha que trabalhar a tua vida inteira para pagar uma dívida que nunca seria quitada. Os casamentos também eram todos arranjados e com crianças. Meninas de 12 anos casando de maneira forçada. Não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde e as minorias era tudo tratado que nem merda. Com a Guerra Popular, as áreas que eram libertadas pelos comunistas passaram por inúmeras transformações radicais. O sistema de castas foi abolido, ou seja, as minorias étnicas já não sofriam mais discriminação por parte do Estado. Junto disso, a servidão também acabou, ou seja, foi feita a reforma agrária. O número de alfabetizados quadriplicou, junto com o número de escolas que cresceu para mais de 300%. A mortalidade infantil caiu para 8% e a expectativa de vida aumentou 5 anos. E o casamento forçado para as meninas de 12 anos? Então, aí que fica a parte mais legal ainda. O casamento forçado, obviamente, acabou, mas mais importante que isso, as meninas que estavam predestinadas a se casarem de maneira forçada viraram combatentes. Em 2001, esses combatentes formaram um exército tão grande que recebeu o nome de Exército Popular de Libertação, o EPL. Desse exército, 40% das combatentes eram todas mulheres. Foi a primeira vez na história do Nepal que mulheres pegaram em armas. E quando eu falo que o exército ficou gigantesco, é assim, nesse nível. Os caras controlavam 80% do Nepal. E a capital de Katmandu já tava ali do ladinho. Mas antes disso, se lembra de Rei Birendra? Porque ele acaba de ser assassinado. Caraca, os comunistas mataram o rei? Queria eles que tivesse sido o caso. Esse é um capítulo na história que deixa tudo muito bom. Nice. Em 2001, a família real, junto com o rei Birendra, são assassinados. E o irmão do Birendra, o Gyanendra Shah, acusa os comunistas pela morte dos monarcas. Só que os comunistas olham essa acusação e falam: "Oh, meu amigo, gostaria, viu? Gostaria que tivesse sido a gente, os comunas, pra mandar esse rei aí jogar de Vasco. Queria de verdade que tivesse sido a gente, viu? Mas ó, infelizmente não foi." E aí, com a morte misteriosa do Birendra Shah, o Gyanendra Shah vira rei e, para tentar dar uma paulada nos comunistas, ele fecha o parlamento e tenta passar mais uma vez a monarquia absolutista. Só que dessa vez o tiro sai completamente pela culatra. Começa a haver levantes em Katmandu, na capital, em 2006, que forçam o rei a reabrir novamente o parlamento e dessa vez ele vai declarar um cessar-fogo com os comunistas. Agora sim, vocês lembram que a gente acabou de falar que os comunistas estavam controlando 80% do Nepal, certo? Sim, faz de conta. Não tinha mais pra onde o rei correr, cara. Não tinha mais o que fazer. A vitória dele estava literalmente um passo à frente. E dito isso, então, a revolução do Nepal, assim como a chinesa, triunfou. Eu já não gostei disso. Bom, nós triunfamos nas eleições. Eleições? As do parlamento? Mas isso só seria possível se os comunistas tivessem se rendido. Tá de brincadeira! E agora a gente entra no capítulo da burrice, de toda a estupidez que fizeram. Os comunistas já estavam do ladinho de Katmandu, era só partir pro abraço. Só que em 2006 o rei Gyanendra se junta com todos os partidos legais e ilegais, incluindo o PCN maoísta, que tinha 80% do território, tá importante lembrar disso. E ele fala a seguinte coisa: "Ô rapaziada, bora esquecer esse negócio aí de luta armada, não precisa desse negócio não. Ó, vamos fazer o seguinte,
eu me abdico do cargo de rei, vocês colocam a república que vocês querem aí, e a gente acaba com esse negócio na paz. Claro que com vocês todos aí desarmados, né? O que vocês acham? Os combatentes da época deviam ter olhado pra esse e falado: ó o cara aí, mano. Até parece, a gente vai abandonar o negócio agora, estamos aqui do lado, pô. Abandonar, aqui por você, rapaz. Só que quem é o líder dos comunistas? O Prachanda! Puta que pariu, que filha da puta. Ele vai pegar essa proposta e vai falar: tá bom. Não, mas a galera aqui, eu só em pegar aí do... Que é isso? Foi nesse momento que a galera do campo, que os partidos comunistas maoístas do mundo todo olharam pra essa desgraça e quiseram arrancar os cabelos do cu. Que merda é essa, Prachanda? E o Prachanda tava: não, gente, que isso? A gente ganhou aqui, ó, saímos vitorioso, ganhamos, rapá, ganharam porcaria nenhuma. Você capitulou teu próprio exército. E aí o que acontece? Agora aqui é só tristeza mesmo. Todo o exército popular de libertação é desarmado, as terras expropriadas são devolvidas e todos os combatentes voltam pro campo sendo supervisionado pela ONU. A mesma ONU que vai concentrar esses camponeses em zonas demarcadas no campo. Caramba, um campo onde tem muita gente concentrada. Vocês já viram isso em algum lugar? Enquanto isso, rola toda uma eleição em 2008, Prachanda vence como primeiro-ministro e acaba com toda a monarquia depois de 240 anos, mas sinceramente, foda-se. Você jogou tudo fora? Abandonou toda a revolução para ter espaço no parlamento? Não abandonamos, apenas aceitamos o Estado burguês como etapa para a revolução. Etapa? Vocês estavam do lado da capital! Bom, mas eu contei com a ajuda de outro país que se comprometeu em me ajudar. Outro país? Mas que país? Hello! Ai, meu amigo, daqui pra frente agora é só pra trás. O Prachanda desiste da revolução. Todo aquele objetivo de nova democracia desde o primeiro Partido Comunista pra se chegar ao socialismo, esquece. Resumindo, não mudou nada. Concentração fundiária, igual. A reforma agrária foi pro beleléu. A lógica de exploração capitalista e feudalista continuou a mesma coisa. E, consequentemente, o que se manteve foi a miséria. E pra resolver isso, o Prachanda resolveu pedir dinheiro pra quem? Pro Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. Pegou grana com FMI, com o Banco Mundial, até com a ONU pegaram dinheiro. Se enfiaram num monte de dívidas e ficaram cada vez mais dependentes de outras potências estrangeiras. E o partido, em vez de colar com o povão, com a base do campesinato tal como era antigamente, começaram a se apoiar na burguesia. E aí a gente volta para aquele pesadelo, as cisões. O partido se quebra mais uma vez em 1000 pedaços, começa a ter uma dança da cadeira de 1 milhão de partido para ver quem que vai tomar o poder do país, e o Nepal vai entrar numa instabilidade que nunca vai ser sanada. A economia se estagnou, o povo começou a vazar do Nepal, e a corrupção que nunca tinha ido embora vai continuar no Nepal a galope. E vai ser essa corrupção que vai virar toda essa bola de neve que vai explodir agora em 2025. Oh, mas veja só, parece que abandonar a revolução não foi uma boa ideia. Mas conseguimos fazer algo que nenhum país fez na vida. Caiu o movimento dos comunistas nos 45 do segundo tempo. Também, mas melhor do que isso, fizemos uma eleição pelo Discord. E aí finalmente chegamos nos dias de hoje. O governo totalmente afastado das bases acha que é uma boa ideia fazer um bloqueio de todas as redes sociais do país, porque elas estariam acusando erroneamente a corrupção doentia do Nepal. E a geração Z não usava as redes sociais apenas para se socializar, eles usavam também para procurar emprego e também para tentar trazer alguma renda de fora pro país, porque tava uma desgraça. Toda essa bola de neve da corrupção explode com esse estopim do bloqueio das redes e vira toda a zona que a gente já viu aqui. Houveram dezenas de pessoas mortas, tanto manifestantes quanto policiais. Teve esposa do
ex-primeiro-ministro que foi queimada viva dentro da própria casa. E o Sharma Oli, né, o então primeiro-ministro, renuncia do cargo e pronto. E agora nós temos uma nova primeira-ministra, que é a Sushila Karki, e detalhe, essa mulher foi eleita pelo Discord. E aqui a gente chega no final do vídeo e assim, eu não tenho muito o que falar da Sushila Karki, até porque é muito cedo pra falar qualquer coisa extraordinária. Mas eu já vou avisando aqui, tá? Não espere nenhum milagre vindo dela. A Sushila Karki, ela está ali como interina apenas pra focar nas eleições que vão acontecer no ano que vem, ponto. Não existem perspectivas de mudanças estruturais, por mais que exista ainda uma pressão para que isso aconteça. E o que eu vejo é que esse governo vai ser meramente técnico. Mas como eu disse, é muito cedo para afirmar qualquer coisa extraordinária e minha colocação aqui pode estar totalmente errada. Porém, o que é certo falar é que tudo que o Nepal tá vivendo agora é o resultado de uma grande traição dos próprios comunistas. Poderia ter sido diferente, poderia ter tido uma revolução de fato. Mas não adianta os caras se intitular como comunistas se na primeira oportunidade eles se rendem em troca de cadeirinha do parlamento, cara. Ao invés de mudarem as estruturas do país, eles fizeram o quê? Se renderam a uma democracia burguesa. E se for seguir assim, vocês podem ter certeza de uma coisa, essas revoltas elas vão continuar, tá? Elas não vão parar. Então, bora ficar de olho. Dito isso, chegamos ao fim desse vídeo. Graças a Deus! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque deu um trabalho do diabo pra fazer isso aqui. Eu estou suando neste momento. Eu mais uma vez aconselho vocês a irem ver o vídeo do João Carvalho, porque é um vídeo completaço, cheio dos detalhes e maravilhoso. Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser ver. E eu agradeço muito a você que chegou até aqui, porque, meu Deus, hein? Caso você goste desses formatos, considere dar o seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher e também pode sugerir aí os temas que você quer que sejam falados nesse canal, que a gente vai fazer com certeza. Dito isso, a gente se vê num próximo episódio. Um beijo no coração e fui!